Minutos, olha só, o cigarro ainda é uma das maiores causas de morte evitável no Brasil, responsável por mais de 420 óbitos por dia, e além de adoecer e reduzir a qualidade de vida, o fumo pesa também no bolso. Para cada real de lucro da indústria do tabaco, o país gasta 5 vezes mais no tratamento de doenças relacionadas. Para entender um pouco mais desse cenário, nós estamos agora com o médico e presidente da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, Fabiano Guimarães. Fabiano, bom dia para você, obrigado por atender a gente aqui na 98 News. Bom dia, uma satisfação estar aqui com vocês para discutir um assunto tão importante. É isso. Fabiano, por que o tabaco gera tanta dependência? Que a gente vê outras formas de saída das pessoas, como álcool, como outras drogas lícitas, enfim. Mas o tabaco é um problema já há décadas. Por que ele gera uma dependência tão grande das pessoas? O que ele tem de diferente das outras? Acho que é muito importante falar disso, porque muitas vezes, quando alguém está enfrentando essa questão e querendo parar de fumar, acaba ouvindo coisas como basta força de vontade, se você quiser, você vai conseguir parar. Mas é fato que o tabaco causa dependência, uma dependência química mesmo, uma dependência que chega a ser maior que a dependência causada, por exemplo, por álcool ou por cocaína. Então, aquele organismo passa a depender da nicotina. Por isso que o processo de parada é um processo que precisa ser acompanhado, precisa sim de força de vontade, é claro, mas a gente tem outras opções para fornecer para aquela pessoa, como medicamentos, como outras substâncias que a gente pode pensar no uso para poder diminuir essa fissura, essa grande vontade de fumar, principalmente naquelas pessoas que fumam uma grande quantidade e, portanto, estão mais dependentes ainda. E além dos impactos na saúde, de uma maneira geral, parar de fumar também representa uma economia para o bolso das pessoas, né? A gente falou aqui na introdução, a cada real o país gasta 5 vezes mais no tratamento, mas para as pessoas também, né? De uma maneira geral, se você diminui o vício, você vai parar de comprar. Então, além desse benefício para a saúde, você tem uma economia ainda, né, doutor? Esse é um exercício que a gente costuma fazer com o paciente no momento que a gente está conversando sobre a parada. Então, às vezes, quando ele precisa de um argumento também, para além do argumento da saúde, a gente utiliza isso, né? Eu costumo com os meus pacientes fazer a conta de quanto que ele gasta em cigarro num ano, e muitas vezes aquele dinheiro era o dinheiro de uma coisa que ele estava com muita vontade de fazer e não está fazendo, como fazer uma viagem, como comprar alguma coisa para casa. Eu costumo perguntar aí uma grande vontade que ele tem e transformo isso em meses ou ano de cigarro para mostrar para ele o quanto que essa economia também é para além das questões de saúde, mas muito financeira, né? Então, realmente, a questão financeira, ela pesa muito, né? E isso tem um outro lado importante que nos atrapalha nesse movimento da parada de fumar, que, assim, existe uma grande indústria por trás Sim. disso, que lucra muito com a venda de cigarro. Então, obviamente, a gente tem muito lobby pelo cigarro. Que bom que a gente já conseguiu retirar da televisão, pelo menos, as propagandas de cigarro, que, né, eu sou de uma geração que, quando criança, via muita propaganda de cigarro e de bebida na TV, e pelo menos isso a gente já conseguiu terminar, né? Até pegando esse gancho nisso, porque eu lembro até vagamente de ter visto na internet mesmo algumas propagandas passadas em relação ao cigarro. O senhor acredita que essas propagandas ainda têm um impacto na geração até dos mais novos? Hoje é uma coisa mais dos mais velhos. As pessoas que você atende hoje são pessoas de uma geração mais na faixa dos 40, 50 anos, ou você já vê esse problema também nos mais jovens, na geração dos 18, 20, 25? Uhum. Essa pergunta é super importante para a gente poder conversar sobre algo que é o grande problema dos jovens agora. Mas primeiro respondendo na coisa da geração, sim, essa geração dos 40, 50 a mais, ela foi mais influenciada por isso, né? O cigarro era vendido até mesmo de uma forma muito falsa, como algo associado à juventude. Era jovem fumar, era descolado fumar. Propagandas de cigarro associavam as pessoas fumando depois de fazer exercícios físicos, depois de fazer aventuras. Então, essa imagem, isso diminuiu bastante
com as restrições da propaganda. Mas a gente vive hoje um problema muito grave com os jovens, que são os cigarros eletrônicos. Sim. E esse é um problema que a gente precisa falar dele. O cigarro eletrônico, ou vape, e outros nomes que recebem, eles se revestiram numa propaganda falsa de que tem menos substância química, que tem ali um sabor que vai fazer menos mal, mas a gente já acompanha males muito graves causados por esse tipo de consumo, né? O fato do cigarro eletrônico aquecer a água e a essência que é inalada tem provocado doenças pulmonares muito graves. Então, as sociedades médicas estão atentas a isso e fazendo todo um movimento de mostrar para esses jovens que esse é um vício tão grave quanto o cigarro comum e que, em alguns casos, tem evoluído até mais rápido com doenças pulmonares muito sérias. Doutor Fabiano, para a gente finalizar agora, de que maneira, porque a gente já falou da questão econômica, a gente já falou dos problemas de saúde, mas de que maneira o SUS oferece hoje um apoio para quem quer parar de fumar e até pegando um gancho em outro ponto? A recomendação dos médicos é parar de fumar gradualmente? Tem alguma estratégia para isso? Ou é de uma vez só? Como que funciona esse tratamento? Perfeito, sim. Então, o tratamento ele é individualizado, ele depende muito de o quanto aquela pessoa fuma, né, para que a gente possa fazer a melhor forma de abordagem. Todos os centros de saúde de Belo Horizonte oferecem suporte à cessação de tabagismo, ou de forma individual, ou na maioria deles, na forma inicial de um grupo que acolhe essas pessoas e traça um plano individual de parada para aquele indivíduo. Então, se a gente fala que a nicotina causa dependência, a gente precisa de alguma forma fazer reposição da nicotina até que o paciente consiga parar. Então, naqueles grandes tabagistas, fumam mais de uma carteira por dia, essas pessoas vão receber adesivos de nicotina durante um tempo e vão gradualmente diminuindo esses adesivos até que ele consiga não fumar e não sentir os efeitos da dependência. Para outras pessoas, é necessário o adesivo junto com algumas medicações. E tem pessoas que somente a medicação sem o adesivo. Tudo dependendo da carga de tabagismo que aquela pessoa tem e da forma como vai ser abordado. Um outro ponto que eu acho super importante dizer é que sempre há benefício de parar de fumar. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu já fumo há muitos anos, então já estraguei minha saúde, não adianta. Sempre há benefício. Pra vocês terem uma ideia, em 20 minutos que a gente fica sem fumar, o nosso batimento cardíaco já volta ao normal. Em um ano sem fumar, o risco de infarto já cai pela metade. Se a pessoa fica 10 anos sem fumar, cai pela metade o risco de câncer de pulmão. Então, a qualquer momento que a pessoa deseja parar, vale a pena esse esforço, né? Então, procure o centro de saúde perto da sua casa. Se você ainda não sabe onde é, procure se informar. Tem um agente comunitário de saúde que passa perto da sua casa, ele pode te ajudar. Você vai ser acolhido e você vai ter a medicação necessária para que você consiga largar esse vício junto do suporte das equipes de saúde locais. Tá certo, doutor Fabiano Guimarães, obrigado por falar com a gente aqui na 98 News sobre esse assunto tão importante. Obrigado, doutor Fabiano. Um abraço, estou à disposição.